boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Círculo de Reiki. Hoje, sexta-feira, dia da gente, aliviar as tensões da semana, se fortalecer para que a semana que vem a gente consiga passar por ela com leveza, com a mente clara, com a paz inabalável. Para quem não sabe como funciona o Círculo de Reiki, funciona assim: todo mundo pode participar. Quem é reikiano a partir do nível 2 participa recebendo e enviando reiki. Quem não é reikiano ou é reikiano nível 1 participa recebendo reiki, fazendo suas preces, suas orações pelas outras pessoas. Vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, ajuda muito o nosso canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, assim toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser avisado e vai poder participar com a gente. Se você puder e quiser, também pode se tornar membro do canal. Vou pedir para vocês, quando vocês quiserem que a gente envie reiki para alguém, pode colocar só o primeiro nome e a cidade aqui no chat, tá bom? Não precisa colocar o nome completo. Oi? E boa noite também para o pessoal que está assistindo a gente pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Que bom que você está aqui conosco. Bom, eu sempre começo o nosso círculo de reiki com uma parábola, para trazer nossa mente para o aqui, para o agora, para a gente poder refletir, pensar sobre alguma coisa. E a parábola que eu trouxe hoje se chama O Tigre e o Espelho. Havia, nos arredores de uma floresta antiga, um jovem chamado Arum. Ele morava numa aldeia pacata, cercada por montanhas que pareciam tocar os céus, e por árvores que sussurravam segredos ao vento. Desde pequeno, Arum carregava um medo profundo, o medo do tigre que, diziam, habitava o coração da floresta. Os anciãos contavam histórias de um tigre enorme, com olhos que brilhavam como fogo e rugido que fazia as pedras tremerem. Diziam que ele guardava um antigo espelho encantado, capaz de mostrar a verdadeira essência de quem olhasse dentro dele. Mas ninguém jamais ousava entrar na floresta para comprovar. O medo era um véu espesso que cobria os olhos de todos, especialmente os de Arum. Ele sonhava em ser corajoso, mas bastava o vento soprar mais forte ou um galho estalar que o seu coração se apertava. Certo dia, após uma noite repleta de sonhos inquietos, Arum decidiu: não posso viver fugindo de sombras. Se o medo é um monstro, preciso encará-lo. Com o nascer do sol, ele se embrenhou na floresta. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Os galhos rangiam, os pássaros silenciavam. A floresta parecia respirar junto com seu medo. Caminhou por horas, até que chegou a uma clareira onde o ar era denso e silencioso. No centro, havia uma pedra lisa que servia de trono para uma criatura majestosa, o tigre. Seus olhos encontraram os de Arum, mas não havia fúria neles, apenas calma. O jovem tremeu, mas não recuou. O tigre, sem rugir ou atacar, ergueu a pata e revelou algo atrás de si. Um espelho antigo envolto por cipós e musgo. Se buscou a verdade, olhe, parecia dizer com os olhos. Arum se aproximou, olhou para o espelho, esperando ver o rosto de um covarde. Mas o que viu o surpreendeu. Viu a si mesmo, sim, mas com os olhos serenos de alguém que enfrenta o medo. Não como inimigo, mas como mestre. E então entendeu. O tigre se levantou lentamente, roçou o flanco na perna de Arum como quem reconhece um igual e desapareceu na floresta sem fazer barulho.
A clareira se iluminou com a luz suave do fim da tarde. Ao retornar à aldeia, nada havia mudado. As montanhas ainda tocavam o céu, as árvores ainda sussurravam, mas dentro de Arum, tudo era novo. O medo, como o tigre, parece ameaçador à distância. Mas ao olharmos diretamente para ele, vemos que não é um inimigo, e sim um espelho. Ele não desaparece quando fugimos, mas se transforma quando o encaramos com coragem e presença. Assim como Arum, descobrimos que dentro de nós há mais força do que imaginávamos. Quem aqui é muito medroso? Medo de tudo. Medo da vida, medo dos problemas, medo do que acontece consigo, com os outros. Muitas vezes a gente se distancia tanto disso que dá medo pra gente, que esse medo acaba ficando maior do que ele é de verdade. E essa parábola de hoje vem trazer pra gente a lição de que nós devemos enfrentar os nossos medos, encarar os nossos medos, que quando a gente os encara, a gente percebe que eles são bem menores do que eles são de verdade. Do que a gente imaginava, aliás, né? Eles são bem menores de verdade do que a gente imaginava. A gente pode pensar em épocas da nossa vida onde a gente passou por situações onde a gente se tremia de medo, né? Que a gente achava que nada ia dar certo, que tudo ia por água abaixo, mas a gente passou, a gente sobreviveu, e a maior parte daquele medo só atrapalhou o nosso caminho, não precisava ter surgido. Muitas vezes a gente sente medo de coisas que nunca vão acontecer. Coisas que só existem na nossa cabeça, fantasias que nós criamos, suposições que nós criamos. Isso tira a nossa paz, enche o nosso coração de medo e nunca acontece. Só trazem preocupação para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo. Então fica essa mensagem para nós, nesse dia de hoje, para que a gente possa refletir. Será que eu estou encarando os meus medos? Será que eu estou olhando ele nos olhos e estou reconhecendo a força que eu tenho? Ou eu estou deixando esse medo tomar conta de mim e decidir a minha vida, as coisas que eu faço na minha vida? Então isso é muito importante a gente pensar. Tem um cachorrinho quieto aqui atrás de mim. Se vocês ouvirem um rosnadinho, é ele, tá? Vai passear, vai? Vai passear? Isso. Vem aqui, deixa eu te mostrar, Bruce, pro pessoal. Vem, Bruce, aqui. Vem. Vem. Aqui, ó. Fala, olha, eu não sou um tigre, mas eu sou um leão, ó. Mostra aí a sua juba de leão. O leãozinho, Bruce. Ele pode não ter o tamanho de um tigre, mas que ele é bravo igual um, ele é. Pronto, pode brincar. Pronto. Agora eles foram brincar e aí a gente fica mais em paz aqui nesse momento. Vou pedir para que todos fiquem sentados confortavelmente, não cruze as pernas. Durante o círculo de Reiki, eu vou pedir para que vocês façam algumas posições. Mas enquanto a gente não estiver fazendo posição nenhuma que eu pedi, pode ficar com as mãos em prece na frente do chakra cardíaco, mãos na posição gachô, ou descansa as mãos sobre as pernas com as palmas das mãos viradas para cima, tá bom? Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente. Será que tá saindo? Acho que sim. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos colocar nossas mãos na posição gachô. Se as mãos estiverem frias, vamos esfregar um pouco as mãos para que elas se aqueçam, para que a gente possa tocar o nosso corpo sem sentir nenhum tipo de desconforto. Aqueça suas mãos.
E agora nós vamos prestar atenção na nossa respiração. Vamos sentir o ar entrando, saindo, sem forçar. Nós só vamos observar a nossa respiração neste momento. Sinta o abdômen, o tórax se expandindo, se contraindo. Vamos somente sentir a leveza desse ar. Vamos nos concentrar na nossa respiração e esquecer de todo o resto por alguns momentos e vamos nos concentrar apenas em nós mesmos. Para a gente ajudar o outro, a gente tem que estar centrado, a gente tem que estar forte, senão a gente acaba ficando doente como o outro. Respira. Repita comigo. Só por hoje sou calmo. Só por hoje confio. Só por hoje sou grato. Só por hoje sou honesto e dedicado em tudo que eu faço. Só por hoje sou bondoso com todos os seres. Continue respirando, prestando atenção na sua respiração neste momento. Perceba o ar entrando, saindo. Vamos nos concentrar na nossa respiração. Os reikianos, a partir do nível 3A, vamos traçar o Daikomyo. Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Os reikianos, a partir do nível 2, vamos traçar o Honshaze Shonin. Honshaze Shonin, Honshaze Shonin, Honshaze Shonin. Os reikianos, a partir do nível 2, vamos traçar o Seireki. Seireki, Seireki, Seireki. Repita comigo. Eu recebo e compartilho essa energia. Eu recebo e compartilho essa energia. Eu recebo e compartilho essa energia. Reikianos, a partir do nível 2, vamos traçar o Shokurei. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Neste momento agora, todos nós vamos elevar nossas mãos, com as palmas das mãos viradas para o céu. E nós vamos nos abrir à energia do Reiki. Nós vamos permitir que essa energia haja em nós, sempre para que o melhor nos aconteça. A energia do Reiki é inteligente. E ela vai nos ajudar em causas que nós nem temos consciência delas ainda. Vamos nos abrir a essa energia. Vamos confiar que ela vai atuar para que sempre o melhor nos aconteça. Deixe as mãos viradas para o céu por alguns momentos. Sinta a energia do Reiki pulsando, limpando, energizando. Agora devagar, nós vamos retornar as nossas mãos para a posição Gachô. E nós vamos observar agora o nosso corpo. Vamos sentir os dedos dos pés, os nossos pés, a sola do pé, o peito do pé. Vamos sentir os nossos calcanhares. Vamos sentir a perna, a panturrilha. Vamos sentir os nossos joelhos. Vamos sentir as nossas coxas. Vamos sentir as nádegas, os órgãos genitais. Vamos sentir o nosso
abdômen inferior, a nossa lombar. Vamos sentir o nosso abdômen superior, os nossos órgãos internos, o meio das nossas costas. Vamos sentir o nosso peito, as nossas omoplatas, os nossos ombros. Vamos sentir os nossos braços, antebraços, as nossas mãos, os nossos dedos das mãos. Vamos sentir o nosso pescoço, a nossa nuca, nosso maxilar, nossa face, nariz, olhos, sobrancelhas. Vamos sentir todo o nosso couro cabeludo. Vamos sentir o topo da nossa cabeça. Agora nós vamos virar as nossas mãos, com as palmas das mãos de frente para nós. Desse jeito. E vamos buscar na nossa intuição qual parte do nosso corpo mais está precisando de reiki neste momento. Só vamos pensar qual parte seria. Seria pé, a perna, o joelho, o abdômen, a cabeça, a nuca, o peito, qual parte do seu corpo você está imaginando que neste momento você está precisando mais de reiki. E você vai colocar as duas mãos neste local, tá? Você pode colocar uma por cima da outra, uma do lado da outra, do jeito que você quiser, não importa, direita em cima, esquerda em cima, tanto faz. Então vamos para esse local neste momento que você escolheu, esse primeiro local que você sentiu na sua intuição que está precisando da energia do reiki. Vai colocar as suas mãos neste momento e vai colocar a sua intenção de que a energia está fluindo para que o melhor aconteça com você neste momento. Inspira, expira, deixa a energia do reiki agindo, deixa essa energia do reiki limpar, curar, proteger. Ela só precisa da nossa intenção, da nossa permissão, para que ela possa atuar em nós neste momento. Deixe essa energia fluindo. Sinta a calma, a paz, a harmonia que a energia do reiki está trazendo para a gente neste momento. Agora nós vamos escolher um segundo local onde vem na nossa intuição que nosso corpo está pedindo reiki neste momento. Pode ser qualquer lugar do seu corpo. Nós vamos colocar as mãos sobre esse local. Vamos deixar a energia do reiki fluir com a única intenção de que o melhor nos aconteça. Vamos permitir que a energia limpe. Vamos permitir que ela fortaleça, que ela aumente a força dos processos de autocura do nosso corpo. Vamos deixar essa energia fluindo, apenas com a pura intenção de que o melhor nos aconteça. E com a nossa permissão e a nossa confiança de que essa energia está agindo para nós, naquilo que for melhor para nós. Agora nós vamos escolher um último ponto. Pode ser qualquer lugar que venha na sua intuição. Vamos colocar as mãos em forma de concha. Vamos deixar a energia fluir, limpar, alinhar nossos chakras, eliminar as energias negativas. Vamos deixar que ela haja para que o melhor aconteça conosco nesse momento. Vamos apenas colocar a nossa intenção pura e verdadeira de que isso aconteça. Vamos nos manter abertos e confiantes de que ela está atuando em nós neste momento.
Agora nós vamos colocar nossas mãos acima da nossa cabeça, como se fosse fazer um chuveiro aqui na nossa cabeça. Ó, pode fazer assim com a mão. Ó. Sinta como se fosse um chuveiro. A energia do Reiki, ela vai sair pelas pontas dos nossos dedos. Ó. Vamos fazer assim. Vamos mentalizar. Se você não consegue mentalizar, imaginar, coloca a sua intenção de que a energia do Reiki está fluindo pela ponta dos seus dedos e está limpando todo o seu corpo das energias negativas, das energias contrárias às energias do amor. E no lugar dessa energia, está preenchendo com a energia do Reiki, uma energia de paz, de amor, de cura e de transformação. Vai espalhando essa chuva de Reiki pelo seu corpo, cada cantinho do seu corpo, sempre mentalizando ou colocando a sua intenção, se você não consegue imaginar, que tudo está sendo limpo, energizado. A gente está sentindo, está saindo pelos nossos poros toda a energia negativa, todos os distúrbios que a gente possa ter nos nossos órgãos, nos nossos sistemas. A energia do Reiki está agindo para equilibrar cada um dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, está agindo para equilibrar o nosso emocional, o nosso mental, e assim a gente se sente completamente limpo e energizado com a energia de paz, de amor, de cura e de transformação. Agora nós vamos colocar as nossas mãos de novo na posição gachô. E nós vamos respirar neste momento. Nós vamos mentalizar ou colocar a nossa intenção, que a energia do Reiki está entrando pelo topo da nossa cabeça e está descendo até o nosso tandem, que fica 2 dedos abaixo do nosso umbigo. Quando a gente solta o ar, a gente imagina que essa energia está saindo do tandem aqui, ó, bastante rapidez e está se espalhando por todo o ambiente à nossa volta. Nós vamos só fechar os olhos, não precisa forçar a respiração. Vai respirando no seu tempo. Vai mentalizando que a energia, quando você puxa o ar para dentro, inspira, a energia entra pelo topo da cabeça e desce até 2 dedos abaixo do seu umbigo. Quando você expira, essa energia se expande em todas as direções, banhando o seu corpo com uma energia de paz, de amor, de cura e de transformação. Respirando, permitindo que a energia se espalhe por todo o nosso ambiente. Respira, sinta a energia fluindo. Conforme a gente vai respirando, a energia que nós estamos exalando está ficando cada vez maior. Cada vez ela chega a uma distância maior. Ela está cobrindo todo o cômodo onde nós estamos nesse momento. Mas nós vamos continuar inspirando pelo nosso chakra coronário, armazenando no nosso tandem. E ao expirar, nós vamos espalhar essa energia com bastante força para todos os lados. Nós percebemos que essa energia agora está tomando conta de toda a nossa casa, limpando qualquer energia contrária à energia do amor, criando uma barreira protetora para que nenhuma energia negativa entre na nossa casa, criando uma proteção, não só para a casa, mas para todas as pessoas que adentrarem o nosso lar neste momento, trazendo paz e proteção também para os nossos animais de estimação, para as nossas plantas. A gente vai respirando, inalando essa energia pelo topo da nossa cabeça, exalando essa energia em todas as direções. Nós percebemos que ela vai alcançando cada vez mais lugares mais distantes. E você percebe que todo o seu bairro já está sob essa energia de harmonia, de proteção.
E todos aqueles que estão abertos a essa energia no seu bairro estão recebendo essa energia neste momento. Vamos continuar respirando, espalhando essa energia de amor. E agora nós percebemos que essa energia está cobrindo toda a nossa cidade. E ela vai avançando cada vez mais, trazendo paz, equilíbrio, amor, harmonia. E quando nós percebemos, a energia de todos nós juntos neste momento está unida. E ela está cobrindo todo o nosso planeta Terra. Em especial, quem está aqui assistindo ao vivo, as pessoas que tiveram o nome colocado no chat, as pessoas que vão assistir essa gravação depois. No nosso íntimo, no nosso coração, nós podemos fazer uma pequena prece silenciosa por todo o nosso planeta Terra. Vamos pedir pela paz, vamos pedir para que ninguém passe fome, para que ninguém seja maltratado, para que as pessoas ajam com gentileza e amor umas com as outras. E vamos perceber o nosso papel, a nossa importância em mantermos o equilíbrio do nosso planeta. Vamos deixar essa energia agindo em todo o nosso planeta, em todas as pessoas, até o nosso próximo encontro na sexta-feira. Vamos permitir que cada um receba a energia do Reiki conforme a sua abertura, conforme a sua necessidade. Agora nós vamos trazer de volta a nossa consciência para o aqui, para o agora. Vamos mexer os nossos pés, vamos mexer as pernas, o nosso pescoço. Vamos devagarinho, voltando para o presente. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos vigorosamente sacudir as nossas mãos com a intenção de se desconectar da energia do Reiki e esfriar nossas mãos também, porque as minhas ficaram muito quentes. Eu não sei as de vocês aí, se ficaram quentes dessa forma também. Não sei quantas pessoas estamos online agora, nesse momento, Thiago? Quase 300 pessoas ao vivo, né? Se receber reiki de uma pessoa já é muito bom, imagina receber reiki de 300 pessoas, com essa intenção, né, de ajudar o próximo, não importa quem é. A gente aqui não está julgando ninguém, não está julgando as escolhas de ninguém. A gente está aqui querendo ser um canal para que essa energia chegue a cada um, né? E que cada um receba conforme a sua necessidade e a sua abertura. E esse é o nosso propósito como reikiano, né? Não é de julgar os outros ou condenar os outros, mas sim da gente fazer o bem pelo outro, independente se esse outro algum dia vai poder devolver esse bem que nós fizemos. Quero muito pedir para você, deixa o seu like aqui no vídeo, é só clicar aí no joinha, ajuda muito o nosso canal. Deixa um comentário também que ajuda o YouTube. Hoje minha língua está presa. Ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo para outras pessoas, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e se você puder e quiser, se torna membro aqui do canal também. Quero muito agradecer a sua presença. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus animais de estimação, suas plantinhas. Fique com Deus, nunca se esqueça dele, Deus é bom o tempo todo. Namastê, Hariom e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.